vez mais, olá, bom dia, bem-vindos a esta segunda hora do Bom Dia Açores e vamos falar com o Sr. Padre Vítor Arruda, ele está aqui connosco como é hábito às quintas. Bom dia, Sr. Padre. Bom dia, Lucélia, bom dia para todos os nossos ouvintes do Asas do Atlântico. Bem disposto? Sim, mais uma vez cá estamos para parar e pensar um pedacinho, que faz-nos sempre bem. E às vezes é o que faz falta às pessoas, é parar e pensar. Parar e pensar, e às vezes a gente precipita-se nas decisões porque não para para pensar. E depois... Agimos muito em quente. E quando se age em quente, já se está agindo mal. Às vezes costuma dizer, a gente não age, a gente reage. Em função da situação, da circunstância, do acontecimento, a gente está a reagir, não está a agir em função das nossas convicções. Isso é mau. Há um trabalho muito interessante do Augusto Curry, que... um dos livros dele que fala muito nisso, que é a proteção. Nós temos que proteger-nos das nossas emoções para não reagir a quente às situações, porque quando reagimos a quente já estamos a perder a razão. E, portanto, por mais que a gente tivesse razão, mas reagindo daquela maneira, já não estamos a agir em função das nossas convicções, mas em função da situação que se nos deparou. Vamos então ler um pedacinho do Evangelho. Estamos a terminar o tal capítulo 6 de São João, para depois voltarmos ao Evangelho de São Marcos, que é o evangelista deste ano. Hoje terminamos então esta leitura do capítulo do Pão da Vida, São João. Naquele tempo, muitos dos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: estas palavras são duras demais, quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se, já não andavam com Jesus, e Jesus disse aos 12: também vós os quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: para que iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. É curioso nós vermos como é que Jesus se terá sentido. Imagina que tu tens um empreendimento muito importante, esforças-te, fazes o máximo um acontecimento importante da tua vida e de repente o resultado é um fracasso. Não é uma frustração, e tanto trabalho para nada, né? E tanto trabalho para nada. Sentimos-nos desiludidos. Não é uma desilusão, um desencanto. Nós estamos a ler há 6 domingos este capítulo. O capítulo é longo, são 60 e tal versículos. E estamos a ler isso há 6 domingos. Quer dizer que Jesus fez aqui um longo discurso, um dos mais importantes da sua vida, sobre a sua pessoa e aquilo que ele vinha trazer ao mundo e a novidade de Deus que ele trazia para o mundo. E de repente as pessoas ficaram tão escandalizadas com esta novidade. A novidade era tão nova que não conseguiram aguentar e a maioria das pessoas depois abandonou, já não andava com ele. Quer dizer, ele empenhou-se tanto. Isto é um dos discursos mais importantes da sua vida. E o pessoal foi-se embora. Foi um esforço quase em vão. Mas é interessante também ver aqui a reação. Jesus não mudou um milímetro das suas palavras. Não disse: ei, não vão embora, espera aí que eu vou dar a volta à situação. Vamos amanhar a situação. Vamos resolver isto. Não. Perguntou também àqueles 12 que ficaram, os discípulos mais próximos, os apóstolos, perguntou também: vocês querem ir embora? Quer dizer, estão à vontade. Comigo nada é obrigado. Tudo é livre. Com Deus nada é obrigado. A gente às vezes tem uma relação de medo com Deus, parecendo que temos que fazer as coisas, percebes? Com Deus aqui vemos a absoluta liberdade das pessoas. Não quiseram escutar a palavra de Jesus, não quiseram aceitar aquela novidade que ele trazia, dizer que ele próprio é que era o pão do céu, que quem o comungasse teria uma vida nova, quem o comesse de facto teria uma vida de espírito. Ele disse: o espírito é mais importante que a carne. Vocês estão empenhados em coisas que são absolutamente secundárias e vem-vos trazer mais um outro sentido para a vida e vocês estão a rejeitar. Portanto, ele empenhou-se imenso neste discurso, era um discurso dos mais importantes da sua vida e de facto as pessoas não quiseram ouvir. Muitos dos discípulos que andavam com eles eram judeus, portanto tinham uma mentalidade judaica. E é interessante nós vermos que foi a religião, não estou dizendo que foi os judeus, mas estou dizendo que foi a religião que matou Jesus. Porque a religião estava tão enraizada naquele tempo, já tinha 1900 anos, desde Abraão até Jesus vão 1900 anos, a religião já estava tão cheia de vícios, tão cheia de rotinas, tão cheia de hábitos, tão cheia de tradições, que eles não conseguiram dar a volta, porque ia mexer muito com o esquema, ia mexer muito com aquilo que eu já tinha montado a respeito da religião.
Eles achavam que para agradar a Deus tinha que se fazer muitos sacrifícios, tinha que se matar muitos animais, tinha que se ter um templo grandioso. Eles achavam coisas, de facto, daquela religião tinha que se merecer o amor de Deus, tinha que se merecer entrar no céu, tinha que se fazer muitas coisas boas para entrar no céu. Portanto, era uma religião de méritos, era uma religião só para alguns. Muitos dos fariseus achavam-se que eram os melhores, os outros eram os maus, e eles já que se salvavam sozinhos. Jesus vem dizer uma coisa completamente revolucionária, e esta gente, em vez de ficar feliz, dizer assim, afinal, a gente estava tão preocupado e afinal Deus é muito melhor do que a gente imaginava. Enfim, em vez de ter esta reação, preferiram continuar com a ideia que tinham de Deus, com as ideias erradas que tinham de Deus, e foram-se embora. E depois, como Jesus continua na sua, não mudou o discurso, é claro que eles perceberam que a única hipótese era matá-lo para que ele não acabasse com a religião. Matar Jesus para não acabar com a religião que supostamente era para aceitar Jesus. Porque o judaísmo era para aceitar o Messias. Estás a ver? É uma incoerência. É uma coisa assustadoramente incoerente. Como é que aquela gente não percebeu isso? A religião tinha uma finalidade. Esperamos o Messias. Eles já esperavam o Messias há 1000 anos. Vem o Messias. Traz uma novidade extraordinária de Deus. Diz que afinal Deus é muito melhor do que eles estavam pintando e imaginando. Eles deviam ficar felizes com essa ideia, mas não. 2018 anos depois, ainda hoje em dia, há outra escala, mas ainda hoje em dia acontece com a nossa religião. Absolutamente. Há aqueles que se fecham e que não querem aceitar pura e simplesmente nada novidade. E o Papa Francisco tem sido um bocadinho revolucionário. Que preferem que a nossa religião preferem relacionar-se com Deus, com o Deus castigador, o Deus vingativo, e depois o Deus que precisa de promessas, o Deus que precisa de sacrifícios, o Deus que precisa de jejuns. Há gente que prefere isso. Diz-se uma novidade. O Francisco diz uma novidade. O Francisco escreve um livro revolucionário. Mais os de fora da igreja leem o livro do que os de dentro da igreja, porque não gosta das novidades que o Francisco diz. Dizem que ele está destruindo a religião. Há muitos dentro da igreja que dizem que ele está destruindo a religião. Se ele está destruindo a religião, é em nome de Jesus Cristo, porque Jesus também fez o mesmo naquela altura. Então ele está no caminho certo. A religião é que está errada, não é? A religião é que está errada. A religião é que está desviada de Jesus. O Francisco disse logo do início, a minha missão é voltar para Jesus, voltar às origens, é trazer Jesus ao de cima, a frescura de Jesus. A nossa religião é uma pessoa, não são leis, não são tradições, não são costumes, não são proibições, não é uma moral. A nossa religião é uma pessoa, é Jesus Cristo. E o Papa o que quer trazer ao de cima é Jesus. Este Jesus que acolhe, que tolera, que aceita todos, que inclui a todos, não é um Jesus que em nome dele se exclui pessoas. A nossa religião exclui gente em nome de Deus. É claro que isso não está certo, não é? Se Jesus não quis excluir, quem somos nós? Somos mais do que Jesus. Ele não quis excluir ninguém. Vemos, por exemplo, os casais que são divorciados não podem casar pela Igreja porque são excluídos pela Igreja. São em nome da lei, em nome das leis. Portanto, a nossa religião, é claro que as mudanças custam, mas eu acredito que vai mudar. Nunca mais se pode voltar atrás depois do Francisco, não se pode voltar mais atrás. Não se pode voltar mais atrás ou antigamente, quer queiramos, quer não. O Jesus aqui não mudou 1 milímetro das suas palavras. O Francisco também não está mudando 1 milímetro das suas palavras. As pessoas quiseram ir embora. Há muita gente que quis abandonar a religião católica por causa de Francisco. Há muita gente que tem a sua religião em stand-by, à espera que Francisco morra para depois voltar a exercer, porque não gostam dele. Estás a ver? Isso é uma tristeza. Também há muita gente que faz isso em relação aos padres, não é? Há pessoas que deixam. Não vou à missa enquanto aquele senhor padre estiver ali. Há pessoas que têm isso, portanto, isso é ignorância pura. A pessoa tem que olhar para os pés e dizer: pô, a minha religião é o padre, é o Papa ou é Jesus? Percebes? Há pessoas que têm essas incoerências. O que é que a gente há de fazer com pessoas assim? É dizer assim: o Nosso Senhor te guarda na sua divina graça? Está bem, se Deus quiser. Paciência. Não é paciência. É uma virtude. Não é o que o Papa tem, é isso. O que é que há de fazer? Não pode fazer nada, não vai mudar as palavras por causa de um fulano ou sequer, não gosto. Paciência, pronto, é assim. É o que ouvimos hoje. Portanto, este texto mostra realmente como as coisas são intemporais, vão se repetindo sempre. Qualquer palavrinha diferente que se diga, qualquer ideia diferente que se tenha, isto é para destruir, isto vem destruir tudo. Não é? Este vem destruir tudo. Jesus também destruiu tudo naquela altura e não se incomodou com isso. Absolutamente nada. Não se incomodou. É um Jesus muito exigente, de facto. Um Jesus não é para brincadeiras. Jesus não é para brincadeiras, mas não é para nos querer mal. É para nos mostrar que nós somos capazes de muito mais e de muito melhor. O que Jesus quer é mostrar que somos capazes de muito mais e de muito melhor. Esforçarmos o máximo.
um filho, uma pessoa que tem um filho, e um filho é bom aluno, a gente sabe que ele é bom aluno, mas as notas estão naquelas médias dos 14, 15. Diz, rapaz, tu és capaz de mais. Só te vais sentir, não é para mostrar aos outros, é para tu perceberes que és capaz de muito mais. Não te contentes com um pouco, se podes ir mais além. Não me estou referindo aqui a questão de dinheiro, se podes ir mais além, porque é que não has de ir mais além um pedacinho? Já basta. Não se pode levar a vida no isto já basta, percebes? Porque a gente, quando diz isto já basta para algumas coisas, também começa a dizer para outras. A relação de casamento está mais ou menos, isto está bom, vai-se amanhã. A gente acomoda-se. A gente acomoda-se, em todas as dimensões. Isso é perigoso. Uma vida acomodada é muito perigoso. A desinstalação faz muito bem. Está bem, está correndo bem, as coisinhas estão montadas, agora deixar andar a carruagem. Não, de repente uma mudança faz muito bem. Faz muito bem. Acho que uma pessoa que não está aberta à mudança, uma pessoa que não está aberta à novidade, uma pessoa que se instalou, é uma pessoa que está em perigo. Está em perigo. Está em perigo de viver uma vida a meias. Está em perigo de viver uma vida a meias. Nós vamos brevemente contar aqui no espaço, no Hora do Arco-Íris, uma história que fala exatamente sobre isso. Um mestre e o seu discípulo. E eles vão a um sítio e veem uma casa velhinha e uma família que vive lá. E aquela família vive com muito sacrifício. Ele diz, de que é que vocês vivem? Ele diz, eu tenho ali a minha vaquinha, ela dá leite, metade a gente bebe, e a outra metade, nós vendemos e vamos comprando algumas coisinhas, vivemos mal, mas pronto, vamos vivendo. E o mestre naquela noite manda o discípulo levar a vaca para bem longe. E o discípulo ficou muito ofendido com aquilo e diz, como é que é possível? Pois vivem da vaca, né? Eles vivem daquela vaca. Entretanto, uns anos depois, o discípulo, sempre com aquilo na cabeça, foi até lá para ver como é que estava a família. E quando chegou lá, eles tinham uma boa casa e reparou que ele até ficou a pensar, se calhar com a vaquinha, eles coitadinhos foram obrigados a vender a casa, e quando reparou, viu que era a mesma família. Perguntou, então o que é que se passou? E ele diz, bem, olha, uma vez que desapareceu a minha vaquinha e eu tive que me virar para o outro lado. E aí descobri talentos que não sabia que tinha. Pois claro, tinha uma mata ali à volta, começou também a explorar a mata, a replantar. Nós, se não nos acomodarmos àquilo que temos, descobrimos coisas extraordinárias, é isso. A desinstalação faz muito bem. A gente tem medo de uma mudança, tem medo de uma faz muito bem, faz muito bem. Eu acho que é extraordinário. Há muita gente, por exemplo, que a questão da imigração, nós temos muitos imigrantes nossos cá, e eles... Eu perguntei a eles se eles queriam voltar definitivamente para cá. Não, eles gostam de vir cá, têm saudades de cá, mas têm uma vida diferente. Eles foram obrigados a ir, às tantas por circunstâncias de dificuldade naquela altura, mas abriram os horizontes, muitos abriram os horizontes. Mesmo na questão quando houve a crise e a troika em Portugal, que supostamente um senhor mandou as pessoas emigrar, os jovens emigrar. Caí muito mal, mas há muitos jovens que às tantas agradecem aquele desafio que ele fez, porque depois ampliam os horizontes, ampliam muitos horizontes, fica-se com outra perspectiva. E eu não considero emigrar, sair de Portugal para ir para a Espanha, porque nós somos 28 países, a União Europeia são 28 países, portanto, claro. São 28 Estados. Se eu estou aqui em Espanha, eu sou europeu à mesma, isso é europeu. Os americanos, quando saem de um Estado para o outro, não deixam de ser americanos. Não emigraram, estão dentro dos 50 Estados. Aqui somos 28 Estados, portanto, não considero isso imigração. Isso só faz bem, ampliar. Sair da nossa zona de conforto só nos faz bem. O Jesus que quis fazer com esta gente foi tirá-las da sua zona de conforto mental, as ideias que elas tinham já pré-estabelecidas, aquilo que não se pode mexer dentro da cabeça. O melhor às vezes é deitar isso tudo fora e encher de novo com coisas novas. Foi o que Jesus tentou fazer. Eles não quiseram aceitar. Eu sei que pode ser assustador. De início, e para onde é que eu vou? A gente sabe onde é que está e não sabe onde é que vai, não é? Mas assustador e desafiante. Pode ser desafiante também, não é? E a gente fala aquelas pessoas que são obrigadas. Por exemplo, aquelas pessoas que sofrem uma intempérie, que destrói a casa toda, destrói tudo aquilo que eles tinham, agora, a vida deles. Como é que vai ser? E eles partem do início novamente. Começam de novo. E levantam-se. Nós vimos agora no nosso país, depois dos incêndios do ano passado e deste ano, pessoas com coragem de começar de novo. Não desistiram, começaram de novo. Ficaram sem nada, mas começaram de novo, com apoio, é claro, mas começam de novo, não cruzam os braços. É dessas pessoas que reza a história, não é daquelas que se acomodam, que se instalam, que cruzam os braços, que desistem. Essas pessoas, a história não fala delas, porque não. Os que lutam, os que não se sentem acomodados e derrotados, os que são capazes de ir mais longe, é desses que fala a história, é esses que vale a pena nós imitarmos, é esses que têm coragens. É importante, este Evangelho é desafiante neste fim de semana, é muito desafiante para todos nós. Eu recordo
Já acabaram as festas das nossas, agora tem as festas nas Ermidas, os leilões nas Ermidas. A única que apresentou contas, duas apresentaram já contas, foi a Almagreira, que apresentou um resultado muito interessante, muito bom. Bem-aja a todos os colaboradores, a Comissão de Festas da Almagreira. O lucro final foi de 8.092,16 €. Muito bom. Muito bom. Parabéns muito bom. a todos que trabalharam. A festa foi excelente, a Comissão foi, de facto, empenhou-se bastante, muitos colaboradores. Um bem-aja para todos aqueles que na festa da Senhora do Bom Despacho, em Almagreira, trabalharam para... O dinheiro não é tudo, mas este resultado mostra que a festa correu muito bem. Infelizmente, por exemplo, São Pedro tem que se pensar, é uma freguesia e uma comunidade que tem que se pensar a sério. Este ano eles nem sequer pagaram a banda, não deu dinheiro sequer para pagar a banda, a igreja que teve que pagar a banda. A festa nem deu dinheiro para pagar a banda, quer dizer, quando apresentaram contas disseram, olha, nem sequer temos dinheiro para pagar a banda. Portanto, isto tem sido constantemente. São Pedro tem sido constantemente, com conta zero. Portanto, tem que se pensar. Houve um caso ou outro de sucesso, prova que é possível. Teve uma comissão ou outra que fez um bom trabalho em São Pedro e deu um bom resultado. Prova que é possível ter um resultado diferente, pronto, mas uma freguesia tem que se repensar. E atenção, a culpa não é das comissões que lá estão. Não é só das comissões, a comunidade em si. Exatamente. A comunidade não aparece, é a única procissão, é a freguesia maior a seguir à vila. Tem 800 e tal pessoas. E a procissão, não tem gente para levar os andores, não vai gente de São Pedro, ficam às janelas a ver a procissão, ou estão para uns. São Pedro tem que se repensar muito a sério. Porque tem que dizer assim, o problema de quem é? Não é dos padres, os padres são os mesmos em todas as paróquias, não é? Então como é que é isto? É da comunidade, porque as outras comunidades estão diferentes, têm outra vida. Eu acredito que eles vão dar a volta. Eu também acredito que sim. Eu tenho confiança que eles realmente se repensem como comunidade, como freguesia. É importante nesse sentido. Um beijinho para a freguesia de São Pedro. Vamos trabalhar, vamos nos empenhar. Os líderes que se mexam naquela comunidade, há lideranças boas que se mexam para realmente juntar-se, fazer uma reunião grande, dizer o que é que se passa com a nossa freguesia, o que é que se passa com esta comunidade. É importante nós vermos isso. Uma freguesia tão grande, por exemplo, São do Espírito, que tem uma banda de música, tem folclore, tem casa de povo ativa, percebes? São Pedro, as coisas não pegam ali, não percebo. Acho que tem que realmente trabalhar-se muito em relação a São Pedro. Gosto de todas as comunidades, todas têm a sua riqueza própria, mas São Pedro, estou preocupado com São Pedro. É uma preocupação. A maioria das pessoas de São Pedro estão integradas noutros lados, talvez. Na vila. Mais na vila. Bem. Exatamente. Ou seja, não quer dizer que eles não sejam ativos, e estão ativos, só que noutras freguesias. Não estão na sua freguesia. Claro. Acho que deve-se pensar. São Pedro merece, de facto, que a gente se punha o assunto em cima da mesa, os líderes se reúnem e digam assim, vamos pensar a nossa comunidade. E eu gosto, é uma festa bonita, a festa de São Pedro. Eu gosto ali daquela zona. Tem um largo agora muito interessante. Também parabéns para as ali festas. por aquela zona. Aquela zona, tanto de parabéns, a Junta de Freguesia está de parabéns por aquele largo. Portanto, vamos nos empenhar realmente a que São Pedro dê certo também, São Pedro seja um sucesso como merece e como realmente é capaz. Eles são capazes. Há festas que correm lindamente. A festa correu bem, houve pouca gente, tudo, mas vemos os resultados, quer dizer, o resultado também, isto também mostra que houve alguma coisa que falhou ali, percebes? Alguma coisa que falhou ali. Se calhar também as pessoas não aderiram. Às vezes, como são muitas festas, as pessoas optam... Tem que se fazer uma reflexão depois das festas, quando corre bem, quando não corre bem, tem que sempre fazer uma reflexão e em nome da comunidade e para o bem da comunidade, é claro, a gente quer o bem de todos e o bem das comunidades todas. Recordo que não há missões na matriz, recordo que neste fim de semana os horários são diferentes, 5 horas em São Pedro, 6 horas em Almagreira, 7 horas no aeroporto no sábado e no domingo 10 horas matriz, 11h15 Santa Bárbara, 12h30 na Senhora da Glória, Santo Espírito, com seguida de leilão. E até uma próxima oportunidade, Lucélia. Até uma próxima, senhor. Para a semana já não estou cá. É verdade, foi um gosto. Mas é assim, eu vou-lhe lançar um desafio e de vez em quando vou chamá-lo aqui para a conversa. Pode ser para um Bom Dia Açores? Pode ser. Estás à vontade. Muito obrigada. Foi um gosto também trabalhar contigo. Felicidades. Continua a estudar muito a Bíblia. E a fazer perguntas. Um beijinho, obrigado. Bom dia para todos, então.